Boa noite! Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa live de quinta-feira. Hoje nós vamos falar sobre Santa Zélia. Estão ouvindo meu cachorro? O cachorro do meu vizinho? E aí? Bruna entrou, Tami, Manu, tudo bem com vocês? Aqui. Olá, Olá! boa noite. Tudo bem, Laís? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, que bom. O cachorro vai participar da live também? Oi? O cachorro vai participar da live também? Olha, gente, tá tudo silêncio, tá tudo silêncio. É só gravar alguma coisa, começar uma gravação, uma live que ele começa a falar. Ai, meu Deus do céu. Nessa falar dessa querida Santa Zélia, a Rapuxa é mais devota do que eu, mas ela é um símbolo tanto para mim quanto para ela. Laís, rapidinho, será que o seu fone tá ligado? Porque tá parecendo que tá só pegando a voz do ambiente. Dá Será? uma olhada aí rapidinho pra ver se. Dá para ouvir melhor agora? Eu tô ouvindo, mas parece que que o celular tá pegando só a voz do ambiente, não a voz do microfone. É que eu acho que está pegando a do celular, não está pegando a do fone. Está muito É. baixo? Não, tá dando pra entender, tá dando pra entender. Mas vamos lá, dando continuidade aí. A gente, quando decidiu falar sobre Santa Zélia, né? A gente ficou pensando bastante, porque esse ano é o nosso tema é o ano da mulher e o trabalho, né? E a gente tem certa dificuldade. Deixa eu ver, eu acho que agora tá funcionando. Tenta aí. Será que agora tá? Ah, agora foi. Mas agora desligou. Ai, meu Deus. Ah, Tá. Continue. tá bem. E aí a gente encontrou, né, leu um pouco da história de Santa Zélia e viu como ela se encaixava no que a gente queria propor para o clube, né, de refletir sobre o trabalho da mulher, mas não só o trabalho com as mãos, mas o trabalho interior, né? E Santa Zélia ela conseguia conceber todos esses meios. Então a gente decidiu, né, fazer a novena e hoje, justamente hoje, falar sobre a vida dela. Uhum. Eu Não sei se agora o fone está funcionando. Tá baixo agora? Tá Eu funcionando. trouxe alguns dos livros que contam a história tanto de Santa Zélia quanto de São Luís. Não sei se vocês conhecem, né? Se vocês já leram algum dos livros. Um que a gente mais fala aqui é esse aqui, ó, o História de uma Família, que ele é essa edição da minha biblioteca católica. Acho que não dá para ver aqui direito. Mas, assim, essa edição aqui. Tem outras edições que vocês podem encontrar, mas esse acho que é o mais famosinho aqui, História de uma Família. Tem esse aqui também que a Caritatem está publicando, esse é São Luís, o pai de Santa Teresinha do Menino Jesus. Tem a especial de Santa Zélia também, né? Ah, E daí eu estava lendo aqui um pouquinho no livro Santos Casados. Aqui no livro Santos Casados tem um resuminho, né, da história dos dois. E é muito difícil não ficar encantado com a história dos dois, né? Os dois eles tinham vocação à vida religiosa, né? Não tinham essa vocação, mas eles tinham esse desejo pela vida religiosa. E o Luiz, ele era de uma família muito católica, muito tradicional, e o pai dele já tinha ensinado ele nesse caminho.
Só que, por algum motivo, ele acabou não indo, né? Ficou trabalhando. Ele se especializou em trabalhar com relógios, aprendeu artes, aprendeu um monte de coisa. Né? Falam que tanto quando ele se tornou pai, ele tinha conhecimento de literatura, conhecimento religioso, ele tinha conhecimento de muita coisa. Ele era um pai nota 10 mesmo. O assunto da live, colocar aqui depois, a gente está falando sobre a vocação de Santa Zélia ao trabalho, a vida dela. Então, São Luís, ele tinha essa coisa do trabalho, essa coisa dessa vida, e quando não deu certo, né? Então ele ficou, vou ficar por aqui, vou ficar fazendo as minhas coisinhas, quietinho no meu canto. E aí aparece Santa Zélia. Santa Zélia também, né? Ela tentou entrar no convento, que a irmã dela entrou num convento. A irmã dela entrou e ela via a irmã e ficava meio curiosa, né? Ai, meu Deus, eu quero entrar no convento também. Só que também, o dela não dava certo. Ela chegou a tentar entrar, mas a freira falou para ela, olha, não, aqui você não é lugar para você. Deus não quer que você esteja aqui. Daí ela fez uma promessa. Bom, se eu vou sair, então eu vou ter um monte de filhos. Ela fez essa promessa de ter muitos filhos, né? Então, quando ela sai do convento, ela se dedica totalmente ao trabalho, né? Ela vive essa vidinha começa ali a costurar, começa ela fica muito famosa, inclusive, lá na cidade que ela morava, lá em Alençon, né? Por causa do que ela fazia. E por Deus, né? Só pode ser por Deus, um dia eles se encontram, né? Eles se cruzam numa ponte e Santa Zélia vê São Luís e ela ouve uma voz que diz assim, esse é o homem que eu fiz para você, né? Esse é o homem que encaixa certinho em você. E quando aconteceu isso, ele meio que, né, tentou assim, mas a mãe dele insistiu, a mãe dele foi lá e falou assim, não, ó, tá vendo essa moça aqui? Repara nessa moça aqui. Foi fazendo ali a cabeça dele, até finalmente eles se casaram. Eles se casaram 3 meses depois desse encontro na ponte, né? Então, depois disso, né, a gente já conhece essa história. Eles foram 9 filhos, né? Se eu não me engano, foram 9. E 4 morreram ainda na primeira infância, ainda pequenininhos. E as outras 5 filhas dele, todas elas entraram no Carmelo, né? Entraram no convento. Para a vida religiosa, né? Isso. E assim, uma coisa muito interessante é que assim, no começo, quando Santa Zélia e São Luís se casaram, eles viveram um casamento josefino. O que é um casamento josefino? Eles não tinham relações, eles viviam como amigos, eles estavam casados, mas eles dedicavam todo aquele casamento a Deus. Ele era inteiramente dedicado a Deus. E daí depois de um tempo, Santa Zélia ela teve uma orientação de um sacerdote que falou para ela assim, olha, se eu fosse vocês, eu entregaria isso, né? Eu deixaria isso no comando de Deus e talvez essa vocação religiosa que vocês não conseguiram ter, porque os dois queriam ser religiosos, né? Talvez essa vocação vocês consigam dar para os seus filhos, né? Então, se vocês não conseguiram, talvez seus filhos possam seguir essa vocação. E aí que Santa Zélia, né, que já tinha prometido que teria muitos filhos, então eles se abrem realmente aos filhos e tem esses 9, e daí o resto é história, né? É muito bonito, né? Porque a gente vê a ação da providência acontecendo e unindo os dois. É muito interessante isso. Porque às vezes a gente fica pensando até na nossa vida e a gente não tem noção da nossa vida por completo. Então, quando a gente pega um livro, quando a gente... Acho que a Laís travou. Será que vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo, gente?
Vocês estão ouvindo aqui? Acho que travou um pouquinho. Ah, tá bem. Então eu vou continuar falando aqui. Quando a gente pega um livro, né, da vida daquela pessoa, né? A gente tem mais compreensão da linha, do fio que conduz a vida daquela pessoa. É bem diferente, porque a nossa vida a gente está vivendo, então é difícil ter esse afastamento. Então os livros, eles proporcionam isso pra gente. E uma outra coisa que eu acho, né, que vidas, como a vida de Santa Zélia, de São Luís Martim, traz para nós, é a coisa concreta mesmo, né? Porque hoje na caixinha uma moça me perguntou sobre as virtudes de Santa Zélia que nós podemos imitar, né? E assim, fica tudo muito abstrato. Então, quando você vê num livro o exemplo daquela mulher, né, como ela vivia cada dia, os acontecimentos, tudo isso é como se reunisse essas virtudes na tua cabeça, né? Você está vendo ali o dia a dia dela, então isso se torna mais concreto. E assim é possível mudar, né? Só quando a gente vê esses exemplos, porque o que acontece? Como que a gente aprende, né, desde pequeno? Pensar na infância. Quando a gente é pequeno, alguém mostra pra gente como se faz as coisas. Então a gente sempre precisa de um modelo. E ao longo da nossa vida, o jeito de aprender é esse. Primeiro você vai ter alguém que sabe mais do que você, e aí você vai olhar para aquilo, achar bom, e você vai querer imitar, né? Então, ter esses exemplos, quando a gente fala das assembleias de vozes, é exatamente isso. É ter aquela pessoa que você olha, que você admira, e que te motiva a cada dia mudar. Mas tem um outro momento que pode surgir no nosso coração, que é o que acontece. A gente vê, né, hoje em dia no Instagram, a gente vê todo mundo, né? Tem as mulheres maravilhosas aí que fazem um trabalho impecável, lindo, né? Com seus filhos, que fazem homeschool. A gente tem a Camila, a Sâmia. E a gente olha para essas mulheres e a gente acha, caramba, que incrível, né? E o nosso primeiro desejo é, quero ser como elas, né? Mas é importante que a gente... Deixa eu ver aqui, acho que ela já vai voltar. É importante que a gente entenda que a vida é feita de gradações e hierarquias. Então, quando eu tenho Santa Zélia como modelo, ela tá lá, né? Eu coloquei ela como um modelo de vida. Eu vou olhar para aquelas virtudes, para tudo que ela fez. Ah, e aí, Laís, voltou? Beleza. Eu tô falando sobre ter modelos, né? É o meio da gente aprender. Mas aí tem um outro movimento que às vezes acontece no nosso coração que a gente não discerne, né, na realidade, que existem hierarquias. Então, os santos, eles estão lá em cima e a gente olha para eles e admira. Mas é importante ler esses livros e pegar toda aquela substância de vida e aplicar na nossa circunstância, na nossa realidade, né? Não adianta apenas olhar, achar bonito e desejar. Isso não te transforma. O que te transforma é pegar aquilo que é bom, trazer para a tua vida e a partir da tua circunstância começar a aplicar, né? Que é só assim que a gente muda. A primeira vez que eu tive o contato com Santa Zélia, eu achei ela uma mulher muito admirável, muito doce, muito dócil, né? E eu achei até curioso, porque no início do livro, da história de uma família, o autor relata pra gente que a mãe de Santa Zélia era totalmente diferente. A mãe dela era bem mais fria, né? Então, tudo isso às vezes acabava até magoando Santa Zélia. E eu fiquei pensando, né? Falei, caramba, eu me lembrei muito de uma frase que o professor Olavo sempre cita, que os nossos ancestrais, eles insistem em cometer os mesmos erros em nós, né? Existem tendências dentro da gente que a gente não conhece. A gente não conhece. E a gente só vai conhecer a partir das experiências. E então eu fiquei pensando sobre a mãe de Santa Zélia, né? Por ela tinha um trato mais severo, mais frio. Santa Zélia poderia ter escolhido um caminho ruim de se amargurar, né? De ficar, ai, nossa, minha mãe não me tratou bem.
Mas ela fez exatamente o contrário, né? É como se ali ela parasse, não, vai parar aqui. A partir daqui é outra história, né? A minha casa são as minhas meninas, os meus filhos. E o ar que tinha na casa de Santa Zélia, assim, a gente vai lendo, é meio que um deleite, né? Porque você fica imaginando o quanto era bom estar naquela casa, o quanto havia um desejo de transcender, de passar para as meninas o que realmente era importante. Então, a doçura com que Santa Zélia conduzia o lar é uma coisa muito admirável e muito difícil até de se ver hoje em dia, né? A gente sempre vê as mulheres falando muito sobre a questão do sorriso, né? E eu fiquei pensando muito sobre isso, principalmente porque eu mesma, né? Eu tenho muita dificuldade de sorrir, de ser gentil com as pessoas, né? Por mais que aqui eu fale aqui muito, geralmente, ao longo do meu dia, eu sou aquela pessoa que se fecha, né? E aí eu começo a me lembrar de Santa Zélia, que ela estava sempre aberta para os outros, né? Então, quando eu falo sobre trazer para a tua circunstância, é exatamente isso. Nas pequenas coisas, uma das belezas dessas biografias é justamente tornar concretas essas virtudes. Então, a importância dessa literatura tem coisa que assim as pessoas não conseguem nem explicar, mas a gente simplesmente muda, né? Isso faz com que a gente tensione a mudança, né? De uma certa forma, esses livros vão alterando o que está dentro da gente e nos encaminham para algo bom, né? Isso faz toda a diferença, faz toda a diferença. Uhum. E essa questão do sorriso é uma coisa que acho que tá retornando. Deixa eu abaixar aqui, então. Tô imagino. Então, essa coisa do sorriso é uma coisa que a gente não entende muito bem, mas o nosso cérebro entende muito bem. Tanto que uma vez eu vi falando assim, né? Uma técnica para você ficar feliz. Vai ser uma felicidade, uma pseudo-felicidade, mas é uma técnica. É você se olhar no espelho sorrindo. Forçar mesmo o movimento, sabe, do sorriso. A felicidade é o fechar o olhinho aqui e puxar aqui os lábios para o lado, né? Esse é o movimento que a gente faz quando a gente está feliz. E daí de você olhar no espelho, esse movimento do seu rosto, só isso já te traz uma sensação de felicidade, né? Então é uma forma de se ajudar. Então, você falou do sorriso, eu lembrei disso. Mas assim, uma coisa que eu li nesse livro aqui dos Santos Casados, uma coisa muito legal que fala, né? Que a família da Santa Zélia se baseava em 3 pilares: o amor a Deus sobre todas as coisas, a confiança na providência divina e a resignação à vontade divina. Então, é uma vida de confiança absoluta, de amor absoluto ali às pessoas e uma aceitação ao que acontece. Então, você pensar, a gente conhece algumas Penélopes que perderam seus filhos pequenininhos e é uma dor assim que a gente só acompanha a dor delas e a gente não consegue entender como que é aquilo. E Santa Zélia perdeu 4 crianças ali na primeira infância. Alguns com 1 aninho, eu acho que o mais velho tinha cerca de uns 5, 6 anos. Então, ela perdeu esses filhos muito pequenininhos. E ela aceitava aquilo de uma forma que ela dizia, se devo aceitar isso, eu prefiro que os meus filhos não estejam vivos do que eles vão para um caminho mau. Né? Então, você percebe como é uma coisa assim muito... É uma confiança muito grande em Deus. Né? Eu perdi esse filho, mas se era para ele se tornar algo ruim, se era para ele se perder, eu prefiro perder esse filho. Né? Então, Santa Zélia, ela tinha isso diante dessa perda. Então, e pensar no amor que ela criou essas crianças, né? Porque são 4 meninas, 5 meninas, que, mesmo a mais difícil, foi para um convento também, né? Então, é muito complicado, assim, você ver como Santa Zélia, pensar como que Santa Zélia criou essas meninas, o que ela fazia enquanto ela trabalhava, né? Trabalhava ali com as rendas, e às vezes
talvez ela se sentisse culpada, né? Como muitas mães se sentem, né? Eu não sei se você chegou a comentar alguma coisa disso, né? Dessa dificuldade que ela tinha de eu quero dar mais atenção para as crianças, mas eu preciso cuidar do meu negócio e eu preciso cuidar do meu marido, e como ela se sentia em relação a tudo isso, né? Santa Zélia, até antes de casar, ela já tinha fábrica, né? Uma fábrica de ponto de renda de Alençon. E como a Laís falou no início, era um tipo de renda que era muito famoso, né? A sociedade parisiense comprava mesmo esse tipo de renda porque era uma renda muito fina na época. E assim, ela tinha uma fábrica, né? Uma fábrica. Ela comandava outras mulheres, ela ensinava outras mulheres. E ela sabia que ela não podia abrir mão daquilo naquele momento. Então ela se sentia meio dividida entre a casa e o trabalho, né? Ela tinha ajuda dentro de casa, mas essa coisa de acolher, né? A gente vai vendo o início do caminho dela, a própria forma, né, com que os pais incutiram nela essa questão de acolher a sua circunstância. Isso foi, acho que, essencial para que ela conseguisse viver tudo que ela viveu. E, gente, a gente não está falando de uma pessoa que viveu 90 anos. Santa Zélia viveu até os 45. Ela teve 9 filhos. Então, assim, sabe, no dia que eu parei para fazer essa conta, eu falei, cara, né? E que vida! E que vida! É uma vida que chama a gente. Falei, não. Essa mulher não é uma mulher comum, né? Ela tem algo ali que impulsiona ela a não desistir. Teve um trecho aqui que eu anotei que converge muito com isso que você falou. Não deves esperar nunca muitas alegrias na terra, porque terias grandes decepções. Pelo meu lado, sei por experiência até onde nós podemos ficar nas alegrias da terra. E se não contasse com as do céu, havia de me julgar desgraçada. Né? Esse livro foi baseado em várias cartas que ela mandava. E imaginar uma mulher, né? Quando a gente fala assim, ela perdeu 4 filhos, mas foi doloroso, né? A gente não consegue nem conceber a dor que foi. Mas ela não desistiu, ela sabia até onde a felicidade dela podia ir aqui na Terra. Então, ela tinha plena consciência do que estava acontecendo, né? Quando eu digo assim, plena consciência, não por inteiro, mas assim, né, a família estava gerando pessoas para o céu. Então, aquilo era uma missão muito grande, muito valiosa para ela. Tanto que no período em que ela ficou muito doente, eles fizeram uma viagem para uma outra cidade para rezar, para pedir, né, a Virgem para que ela fosse curada. Gente, a viagem deu tudo errado. Deu tudo errado. Isso ficou tão gravado na minha cabeça que eu falei, meu Deus, tadinha, por que isso? Sabe, você fica assim, caramba, ela viajou e a carroça estragou e as crianças passando mal e ela foi sozinha, assim, São Luís Martim. Então, ela foi, né, passou por tudo aquilo e ela voltou para casa. E assim, ela não foi curada, né? E em momento algum você vê ela se lamentando, ou por ter ido, ou por não ter sido curada. Ela simplesmente falou, bom, é isso, né? É isso que o Senhor quer. É esse o momento. E uma das maiores dores dela, com certeza, foi o fato de não ter tido a oportunidade de ficar 100% ali com as meninas, cuidando diretamente da educação delas. Mas, por outro lado, o máximo que ela pôde fazer na circunstância dela, ela fez. Isso é notório, porque o próprio fato dela ter preparado, assim como a Alceste, né? Ela preparou as meninas para a morte dela. Ela preparou a mais velha para que pudesse educar Santa Teresinha. Então, você vê como, né, não é bem a sua circunstância limitante, né? Existem coisas em nós que são realmente antagônicas ao que a gente quer viver. Mas a partir do momento em que você acolhe a tua vida com docilidade, escolhe, bom, o que eu posso fazer, o melhor que eu posso fazer agora? É isso, né? É isso. Então é isso que eu tenho que fazer. E pronto, né? Essa coisa de você sair do centro, né? Você sai do centro e você olha para o outro.
Aí você ama o outro, você escolhe sempre o bem do outro, você fica por último. Teve um episódio marcante também deles, de Santa Zélia e São Luís, que um vizinho, ele cometeu alguma coisa, né, uma injustiça, e aí as pessoas ficaram comentando, porque assim, São Luís e Santa Zélia estavam no direito deles, né, eles estavam certos e o vizinho errado. E aí a Santa Zélia vira e fala, ó, né, melhor a gente ser injustiçado do que nós injustiçarmos a ele. Né? Então, assim, é melhor a gente pagar o preço aqui do que nós infligirmos o mal para o outro. Então, ter esse olhar caridoso e sincero, né, diante da vida muda muita coisa, muda muita coisa. E é isso que a gente tem que fazer, no fim das contas. Sempre quando a gente, no fim da noite, né, a gente analisa, pensa sobre o nosso dia, sobre o que a gente fez de bom, de ruim, de péssimo, né? É olhar com sinceridade e com amor, né? Bem, hoje eu fiz isso certo. Que bom. Hoje eu fiz isso muito errado. Então, amanhã eu vou fazer diferente. Amanhã eu vou melhorar. E é isso, é um pouquinho a cada dia, né? Não adianta do dia para a noite você querer ser Santa Zélia, porque olha a história dela, né? Olha a família que ela teve, ela estava em outra circunstância. Mas você ter na tua cabeça, no teu imaginário, uma mulher que se dedicou para os outros por inteiro, isso, né, te leva a também desejar isso. Então, na sua própria circunstância, você vai crescendo. Aí a Josi perguntou, vocês estão abordando algum livro? Josi, a gente está falando da história de Santa Zélia. A Laís, ela mostrou 2 livros. Tem a história de uma família, né? E tem a outra que é de São Luís, né, Laís? É São Luís, do pai de Santa Teresinha do Menino Jesus. Isso. E a gente sempre tem dificuldade, né, de avançar no nosso caminho. Eu acredito que uma das razões é a falta de sinceridade que a gente tem diante da vida. Porque quando a gente olha para nós mesmos e a gente vê os erros, né, por mais que sejam erros bestas, a gente pode cair no risco de ficar muito triste, ou a gente pode levantar e falar, bem, eu errei aqui, mas é isso, sigo para o próximo, né? Eu tô mirando ali para o alto. Então é essa postura que a gente tem que ter diante da vida, é uma postura otimista. Em todas as falas de Santa Zélia, isso era muito claro. Havia uma tranquilidade. A Rafa falou aqui tranquilidade, é exatamente isso. Quando eu imagino a casa de Santa Zélia e São Luís Martim, né, eu imagino essa paz, essa tranquilidade. Né, que mesmo quando a gente erra, mesmo quando as coisas são totalmente contrárias, você está tranquilo. Por quê? Porque você sabe para onde você está caminhando. Tinha uma frase da irmã dela, ela era muito apegada à irmã dela. E que a irmã dela dizia assim, sobre Santa Zélia, a adversidade não a abate, a prosperidade não a eleva. E eu achei muito bonito, porque ela passou por muitos momentos difíceis, né? Ela não foi poupada de sofrimento, muito pelo contrário. Você imagine, você está com 45 anos, você está com câncer no seio, você tem uma filha de 4 anos, né? E você sabe que você pode morrer. Imagina como é que fica a cabeça de uma pessoa dessa. Mas ela estava tranquila, né? Por quê? Bem, eu fiz tudo que eu podia. E é isso. E, por outro lado, a prosperidade, né, vem de todo esse trabalho manual que ela tinha, com a renda de Alençon. E, assim, eles tiveram uma vida muito próspera, inclusive financeira. Mas tudo isso eles olhavam com um olhar transcendente de que, bem, isso vai acabar um dia. O nosso maior tesouro é outro. Né? Então, acho que essa é uma das coisas mais belas da história deles. Sim. Santa Teresinha aqui, lá na História de uma Alma, ela fala assim, ó, como amo as lembranças dos abençoados dias da minha infância, para guardar-me a flor da inocência, o Senhor sempre me manteve cercada de amor. Então, Santa Teresinha, que conviveu muito pouco com Santa Zélia, lembra esses momentos da infância, né? E guarda isso no coração e diz que ela conseguiu manter a inocência, a flor da inocência, porque o Senhor colocou ela num lugar onde ela era cercada de amor.
Isso é muito bonito. Então, é muito bonito você pensar, né? Que um dia um filho meu lembre de mim e pense isso, né? Lembre da família ali, da nossa família, e dizer que cresceu cercado de amor, né? Então, de alguma maneira, Santa Zélia, ela é esse carinho, esse amor, essa tranquilidade, essa docilidade, e em forma ainda de uma mulher que trabalhava muito, né? Diz aqui no livro que ela não queria dar trabalho para eles tinham empregados, né? E ela não queria dar muito trabalho para os criados, então ela era a primeira a acordar e a última a dormir, né? Então ela já adiantava as coisas para os criados não precisarem trabalhar tanto. Ela não tinha descanso, aquela mulher, né? De maneira nenhuma, ela estava o tempo inteiro trabalhando na casa, trabalhando fora. E assim, não é algo para a gente olhar e falar assim, nossa, mas eu não consigo estar assim e enlouquecer, né? Na verdade, Santa Zélia é esse guia, né? O que ela fazia? Né? Eu não vou ser igual a ela, mas o que ela fazia? Né? Como que ela fazia? Né? Então, sempre se lembrar dos 3 pilares de Santa Zélia. Então, se eu quero ser um pouquinho mais parecida com ela, lembrar desses 3 pilares. O amor a Deus sobre todas as coisas, a confiança na providência divina e a resignação à vontade divina. Aí, Muito bom, muito bom. Vamos rezar então a novena, Laís? vamos rezar. Hoje é o 7º dia. Isso. Vou pegar aqui no livrinho. É o 7º dia da novena, que é quem está rezando com a gente. A gente está rezando esse da minha biblioteca católica aqui. Isso aí. Você começa? Mas, Você começa aí, em eu nome faço do a Pai, oração. A oração final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Santa Zélia Martã, mostrai-nos o caminho de Maria, o grande caminho da infância profetizado por Santa Teresinha. Renasçamos no coração de Maria em confiança, abandonando nossa própria força. Luís e Zélia Martã, ensinai-nos a abandonar-nos ao tempo e às graças do Pai, pelo poder do Espírito Santo. Vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria agora. Ave Maria, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, o perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santos Luís e Zélia Martim, após sentirdes o desejo de vida religiosa, ouvistes o chamado do Senhor para a vocação do casamento. Sois os pais sem igual de quem vossa filha, Santa Teresinha do Menino Jesus, fala. Os afortunados pais de Leônia, a serva de Deus, irmã Francisca Teresa, de Maria, Paulina e Celina, transplantadas para o Monte Carmelo, e dos 4 filhos tirados de vosso afeto na juventude, Helena, José, João Batista e Milânia Teresa. Destes toda a glória a Deus através de vosso trabalho humilde e paciente, do compromisso com os pobres e de vossa vida familiar, onde reinava a felicidade de amar e ser amado. Vivestes a vida cotidiana concretamente através das alegrias e tristezas de vossa existência. Amai-nos como a vossos próprios filhos, com o coração de um pai e o coração de uma mãe, porque sois amigos de Deus. Ouvi nossa oração e nosso pedido. Intercedei por nós junto a Deus Pai, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Na graça do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Amém. Santo. Amém. Obrigado, gente, pela presença de vocês. E amanhã temos o 8º dia, às 9h30, normalmente, né? Uhum.
Então, um beijo, gente, e até amanhã, no 8º dia. Até Beijo. mais.